noite, irmãos e irmãs. É maravilhoso estarmos na casa de Deus nesta noite, quando nós celebramos esse final de semana, o 12º domingo após Pentecostes, e Deus sempre nos capacita a viver no caminho seguro, este caminho que é Jesus. E desde que Deus nos alcançou com a sua graça, nossa vida foi transformada, e desde ali a nossa vida tem uma missão, que é amar e servir o nosso Deus. Nossa vida agora sempre é para Cristo, em tudo que fazemos para Deus, para nós, para o nosso próximo e para a criação do nosso Senhor. Por isso, a todos vocês que participam do culto presencial, depois também culto online, nós nos abraçamos e também saudamos com as palavras de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Por isso, irmãos queridos, nós agora que vivemos para Cristo, também queremos adorá-lo, Ele que é Deus como Pai e como o Espírito Santo. Adoremos ao nosso Deus. Nós vamos adorar o santo nome de Deus, invocando-o. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em teu nome, ó Senhor Deus, Pai, nosso Criador, nós te louvamos pelas bênçãos espirituais e materiais que amorosamente nos concedes. Em teu nome, ó Senhor Deus Filho, nosso Salvador, nós te louvamos porque a tua obra redentora
Senhor Deus, Espírito Santo, nosso santificador, nós te louvamos porque nos deste a fé verdadeira e nela nos mantens através dos meios da graça, para que possamos andar com segurança rumo ao céu. Amém. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dedicamos este culto para a sua honra e glória e para a nossa edificação, a fim de vivermos o seu amor no lar, na igreja e no mundo. Amém. Irmãos queridos, nós também queremos nesse momento nos colocar diante de Deus em fé, humildade e arrependimento, a fim de apresentar a Ele nossa confissão de pecados e a súplica pelo perdão. Neste culto queremos nos apresentar diante do nosso Pai Celestial e confessar todos os nossos pecados. Sinceramente arrependidos, queremos depositar toda a nossa fé na sua graça e misericórdia, buscando o seu perdão. E queremos, através dessa canção próxima, apresentar a nossa confissão e súplica pelo perdão. Estimados irmãos em Cristo, com essas palavras, é esta a sincera confissão de vocês que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, que estão arrependidos e confiam no seu perdão, vivendo a paz de Cristo e, para tanto, buscam o auxílio do Espírito Santo. Se assim é, que possamos juntos dizer: sim, com a ajuda de Deus. Em virtude dessa sua confissão, na qualidade de ministro da palavra, lhes anuncio a graça de Deus. E da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu perdoo todos os seus pecados e declaro, em nome do Senhor Deus, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Graças a Deus por esta vida, pelo bem que me revelou. Graças a Deus por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças a Deus por meu perdão. Restaurados pelo perdão de Deus, recebemos novo culto, adorando nosso Deus através do salmo indicado, de forma responsiva. Venham, meus jovens amigos, e escutem.
que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que são desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades, aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Adoremos a Deus. onipotente Deus, nós te pedimos que guies, santifiques e governes nossos corações e corpos nos caminhos de tua palavra, para que, orientados por teu poderoso Espírito e do amor de Cristo, tenhamos sempre o verdadeiro arrependimento e produzamos muitos frutos da fé por causa da tua graça que age em nós. Que, guiados pelo teu Espírito, possamos ser fervorosas testemunhas do teu amor e graça, fazendo muitos seguidores de Jesus. Neste amoroso nome oramos. Amém. A leitura do Antigo Testamento se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículos 1 e 2 e 14 a 18, onde lemos o seguinte: a despedida de Josué. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel,
Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: Nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus que tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Até aqui as palavras. Lucas, você gosta de Jesus? Eu amo o Senhor. Papai do céu, abençoa a minha família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo, seremos tudo que Ele quiser, porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo, seremos tudo que Ele quiser. Mateus, você é de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo, seremos tudo que Ele quiser, porque Ele é nosso Deus é santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo, seremos tudo que Ele quiser. Aleluia. Vamos todos declarar juntos?
que nós serviremos ao Senhor em família, amém? De uma maneira profética, vamos lá? Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia! A minha família é de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Deus de todo o coração. Eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Deus. Jesus é bom. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Em nome de Deus. Jesus. Opa! Aleluia. A epístola para este culto, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 6 ao 20. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora pertencem ao Senhor. Vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E, quando qualquer coisa trazida para a luz, então a verdadeira natureza é revelada.
porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: vocês que estão dormindo, acordem, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem atender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Estas as palavras da Epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Colocamos de pé para a leitura do Santo Evangelho. Evangelho para esta oportunidade, neste culto, do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 51 a 69. Glórias a ti, Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para o mundo, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim, terá vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão, viverá para sempre. Jesus disse isso quando estavam ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? O que não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso ele perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creram. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabiam também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai.
Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é santo, que Deus enviou. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. As palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar. Em preparação à mensagem, cantamos o hino seguinte. Amados irmãos, que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco para nos orientar, nos consolar, nos fortalecer e nos animar em nossa caminhada de fé e vida com Deus na companhia dos santos. Nosso texto de base para a reflexão é do que ouvimos antes, o Santo Evangelho de João 6, e destacamos os versículos 61, 67 e 68. Perguntou Jesus: vocês querem me abandonar por causa disso? Depois,
será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Deus nos assiste nesse momento e sempre. Amém. Neste tempo de pandemia, algumas empresas estão necessitando, precisando modificar a sua estratégia de ação e até também mudar de localidade, ou juntar, unir empresas. E aí alguns funcionários precisarão mudar de local, às vezes até de estado, alguns até de país. E acontece às vezes então que há um casal de noivos, e um deles então está sendo convidado para acompanhar a empresa nessa nova localidade, e ali pergunta para ela: você quer me seguir? E aí ela diz: sim. Ele pergunta: por quê? Ela responde: porque eu amo você. Meu irmão, minha irmã, quando você e eu fomos levados ao santo batismo, Deus nos colocou numa nova empresa, num novo caminho, numa nova estratégia, uma nova oportunidade. E agora então, isso entende-se que nós estamos nessa nova caminhada de fé e vida, estamos amando, seguindo e servindo a Jesus, porque Deus nos chamou. Isso é interessante. Pensando quando os discípulos foram chamados, e todos foram chamados, e quando também, e nós então também, quando recebemos o convite de Deus, ficamos a pensar: qual é a nossa missão de vida? Já perceberam a diferença entre missão de vida e meio de vida? O nosso meio de vida é o nosso trabalho profissional que nós exercemos, e assim então servimos a sociedade, servimos a Deus, mas nós temos uma missão, e a missão que você e eu temos com a nova vida, qual é? A missão é amar, seguir e servir a Jesus. Para falar de Cristo, para testemunhar de Cristo, eu precisaria ter uma formação teológica, um curso, treinamento, ser pastor, ser um líder treinado. E aí Deus diz: você desde a infância, com a educação cristã no lar, na escola unical, na igreja, no ensino religioso da escola, com os pais, com os avós, professores, tios, pastores, desde a infância você está sendo treinado e sendo capacitado para amar, seguir e servir ao nosso Deus. Interessante, nossa cidade já tem bastante obras, inclusive nossa rodovia federal aqui próxima, que atravessa nossa cidade, e também na boa parte do estado. E aí, então, em vários lugares aparece em obras. Esta rua está em obras. Às vezes também empresas têm placas dizendo: essa empresa está em obras. E nós tivemos a experiência de construção do nosso templo, e o templo também poderíamos colocar a placa, até tinha a placa: esta obra, ou esta igreja está em obras. Subentende-se que esta igreja está em obras. Mas não só a igreja, não só a congregação, é cada membro, cada um e cada um de nós está em missão. E a nossa missão, dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa, é amar, seguir e servir o nosso Deus. Há interessante 3 perguntas. Primeira, por quê? Por que você e eu amamos e servimos a Deus? Olha, nós demos em alguns textos que nós somos tornados novas criaturas. Nós temos uma nova vida. E essa nova vida nós temos em Cristo Jesus. E desde então, ao termos recebido a fé salvadora, nós recebemos esta nova natureza. Já observaram
qual era a missão, como ele estava subentendido e estava implícito em Jesus no que dizia e fazia, que era amar e servir. Amar e servir. Isso então está no DNA de cada um de nós que crê em Jesus. Portanto, amar e servir não é uma coisa assim, como é difícil. É algo natural a partir da fé. Ler a Bíblia é algo difícil? A partir da fé é natural. Orar todos os dias e oportunidades é difícil? Não, é natural. Ir à igreja, ir à Santa Ceia, servir com nossos dons, ofertar, ajudar, colaborar nos desafios com os dons que nós temos, isso é difícil? É natural, a partir da fé em Jesus. Existe até um tipo de treinamento de liderança que chama-se crescimento natural da igreja. Natural a partir da nova vida, a partir do chamado, a partir da convocação de Deus, do convite de Deus, do chamado que Ele deu para mim e para você. Então, amar e servir, porque seguimos a Jesus, é algo natural a partir da fé. Não deve mais ser difícil. Quando você e eu temos a oportunidade de servir dentro e fora da igreja, no nosso contexto familiar e profissional e social, não deve ser mais difícil, deve ser natural. Aonde eu posso servir? Eis-me aqui, Jesus, com o convite que recebi lá em meu santo, lá em nosso santo batismo. Mas agora, como? Como se faz isso? Como então amamos e seguimos e servimos ao nosso Deus? Com amor. Interessante que o amor, ele é a motivação, ele é o motor para fazer o que Deus nos confia. Mas nós temos, além do amor, ou melhor, além da motivação que é o amor, nós temos a inspiração de Deus, que é o Espírito Santo. São os dons que Ele nos dá. A presença dele nos inspira. E inspiração é mais que motivação. Eu estou motivado, estou desmotivado. Por isso, por aquilo. Mas, se você e eu, porque temos a inspiração pela fé em Cristo, com o Espírito Santo agindo em nossa vida desde a nossa conversão para Cristo e agora vivemos com Cristo, então você e eu temos a inspiração, mesmo que sejamos desmotivados. Olha, por exemplo, muitas mães, muitos pais que passam desafios, dificuldades. Às vezes, de repente, tem circunstâncias que até os desmotivam. É tão difícil, mas eles não se entregam porque estão inspirados na missão que Deus lhes confiou como papai e como mamãe. E assim também nós, como líderes, aonde nós servimos com os dons, nosso trabalho, por mais simples que seja, mas lá você está transformando. E isso é interessante. Na nossa missão de amar, de servir, de amar, de seguir, de servir a Jesus, nós temos então distinguido duas coisas: a nossa tarefa e a tarefa de Deus. A nossa tarefa é amar e servir. E a de Deus é transformar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, qualquer boa obra nós façamos para as pessoas ao nosso redor, nós fazemos com amor, inspirados no Espírito Santo, inspirados na sua graça, inspirados pelo chamado, pela missão que nos confia. Então, nós falamos e agimos, e o Espírito Santo transforma vidas. E aí que fica emocionante. E aí que fica, então, contagiante a nossa vida cristã, no lar, na igreja e na sociedade. Nós temos, então, o amor como combustível. E temos a palavra, a inspiração, a força, o encorajamento para a nossa ação. Mas quem é que nos dá esse amor? É o Espírito Santo. E é o primeiro dom que nós temos do Espírito Santo, o dom da fé. Então, neste dom nós amamos, nós seguimos, nós servimos, nós entregamos na mão de Deus para que, então, se possa fazer a diferença.
Agora, a outra pergunta é: amar, seguir e servir com os dons que Deus nos dá, com a missão que Ele nos confia. Para quem? A quem nós servimos? E aí, a todas as pessoas, as boas e as ruins. Ruins, às vezes, a nossa classificação. A gente fica assim pensando, quando vem uma pessoa com dificuldades morais, problemas espirituais, interessante a gente, puxa, eu poderia ser aquela pessoa se não tivesse uma família cristã, uma igreja, uma escola, a oportunidade, a formação. O que seria eu se tivesse um lugar naquela pessoa? Então, quando olhamos as pessoas com padrões de vida diferentes da nossa, e isso é interessante, na medida que a gente então tem imersão, que nós entramos na sociedade, nós vamos nos defrontar com pessoas totalmente diferentes da nossa. E de repente, como é que a gente olhar para essas pessoas? Como vamos receber essas pessoas? E aí vamos receber como Jesus recebia. Em Lucas 15 diz que os líderes da igreja da época se escandalizavam com Cristo porque ele comia com pecadores, ele estava com os pecadores, e dava a palavra, e a sua cura, a sua presença, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, através da palavra, transformava aquelas vidas. Então agora eram vidas entregues e dedicadas para Jesus. E assim, meu irmão e irmã, nossa tarefa, nossa missão é amar. E a tarefa de Deus é transformar, é converter e é ressignificar vidas ao nosso redor. Veja vocês, um grande exemplo de amor nós temos no samaritano, que então, antes dele passou 2 líderes religiosos, e cada um tinha seu motivo, desculpa, para não socorrer aquela pessoa que foi assaltada e estava com a saúde bem comprometida. Um samaritano, um estrangeiro, vê aquela pessoa e socorre. E aí o que ele oferece? Ele oferece vinho e azeite. Vinho seria hoje o nosso metiolate antigo, e também agora os medicamentos para neutralizar a dor, também das infecções e tudo mais. E o azeite era o remédio, que dava o alívio para a dor. Então o que ele fez primeiro? Primeiro ele amou, depois ele mostrou a verdade de um amor de Deus, de um Deus que ama incondicionalmente, pessoalmente e presentemente. Exatamente, teve a oportunidade de dizer: agora você sabe como Deus cuida de mim e de você, por isso agora dedique a sua vida para Deus. E essa foi a verdade. Então ele pôde passar porque começou amando. Irmão e irmã, na fé em Jesus, quando a gente lê a Bíblia, pode ver que sempre, desde a criação, toda a história do povo de Deus, antes de Cristo, durante o ministério de Cristo, após então o Pentecostes, e até hoje, Deus sempre está amando e servindo. E nós somos chamados a seguir. Por isso, nos alegremos com a missão que Deus confia a mim e a você, de amar, de seguir e de servir. Servir com alegria. Que Deus assim nos acompanhe e nos dê forças em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, através do Evangelho, que transforma, que perdoa, que salva. Amém. Irmãos em Cristo, esta maravilhosa notícia de que somos amados, perdoados e salvos pela graça de Deus, de que temos a salvação pela fé em Cristo, essa herança que ninguém pode nos roubar. Vamos então nós ficar firmes na nossa fé, e caminhar alegres para o céu. Amém. Amen.
ofertar e ofertar o que nos deu para ser e ter, e assim sermos bênçãos no seu reino. Enquanto ofertamos, vamos louvar ao nosso Deus. Vamos conversar com Deus em oração. Ó Deus querido, Senhor, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, atraídos por Teu amor, dia a dia estamos diante do Teu altar, onde estamos em nosso devocional ou culto doméstico em nossos lares, em nossos momentos de oração, de enlevo espiritual, mas especialmente quando estamos diante do Teu altar, no Teu templo. Então, Senhor Deus, este é o tempo que consagra as demais oportunidades, onde também dedicamos o nosso tempo. Mas esse tempo que hoje dedicamos para Ti, e cada vez que estamos na Tua palavra, diante dela, estamos no Teu tempo, o Kairos, vivendo o nosso tempo, o Cronos. Ó Deus querido, muito obrigado, porque desde a nossa conversão para Jesus, através do batismo, nós vivemos o Teu tempo, o tempo da graça, a caminho de vivenciarmos perfeitamente, gloriosamente, o tempo, o novo tempo, aquele com a volta de Cristo e a nossa ressurreição para a vida eterna. Nós aqui, a igreja militante, e os que já partiram, a igreja triunfante, e os santos anjos adoram o Teu santo nome. E nós também, depois de uma semana abençoada em nossa vida, em nosso trabalho, em nossos estudos, em nossos encontros, em nossos relacionamentos, nós viemos dizer: até aqui Tu nos ajudaste, ó Senhor. Grandes coisas o Senhor fez, faz e farás por nós, através de nós e de outros. Por isso a Ti o louvor, a honra e a glória. Ó Deus querido, nós também queremos dizer-Te muito obrigado por todos os irmãos que nesses dias próximos estão recebendo a graça de mais um ano de vida, de um aniversário. E aqui em nossa congregação, lembramos o Teu filho e nosso irmão na fé, Mauro Miller. Ó Deus querido, muito obrigado por abençoar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus dons, e assim amar, seguir e servir a Jesus nesta vocação, no local onde Ele está, também onde Ele mora, assim também os demais aniversariantes, onde atuam, onde moram, lá também são bênçãos das Tuas mãos.
E assim, unidos, dia a dia, queremos te servir com alegria, amor, dedicação e união. Abençoa ele e a todos os aniversariantes. Também, Senhor Deus, te pedimos pelos enfermos, aqueles que sofrem com o Covid, que estão em tratamento com o Covid, agora também com as variantes dessa doença, deste vírus. Senhor Deus, pedimos por tua proteção. Ó Deus querido, também te pedimos por tua bênção aos vacinados, aos que serão vacinados, também aos profissionais de saúde, aos cuidadores, enfim, tantas pessoas que com os seus dons atuam e te servem e são bênçãos nas tuas mãos. Abençoa todas as nossas autoridades, também do nosso país, especialmente agora também os poderes que estão em conflito em nosso país. Te pedimos, ó Deus, que todas as autoridades possam ter humildade e lembrar de onde vieram e também lembrar a missão que eles têm de amar, de seguir e de servir a Jesus e ao teu propósito de glorificar-te e promover o bem entre as pessoas, também em nossa nação. Abençoa também as demais nações. Muitas delas também em conflitos, e algumas grandes nações vivem em ameaça de guerra por causa de territórios que querem tomar ou querem reconhecer. Também, Senhor Deus, deste mal, livra as nações. Ó Deus querido, nós colocamos esta prece de súplica e gratidão, e assim, mais uma vez, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, tu que és um só Deus, ó Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo mais, Senhor Deus, como tua família, junto queremos, como Jesus nos ensinou, queremos orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus nos deu a graça de podermos juntos nessa noite adorar o seu santo nome, ouvir sua palavra e sermos motivados e inspirados para cumprir nossa missão que Ele nos concede por graça, missão de amar, de seguir e de servir a Jesus com alegria, e também amar e servir o nosso próximo, cuidando-o e possa se desfrutar da presença maravilhosa de nosso Deus. Nós, mais uma vez, abraçamos a todos vocês do culto presencial, depois também do culto online editado. E nós então lembramos que nosso próximo culto será no próximo domingo, às 9 horas, dia 22. Nós também vamos ter essa terça-feira de manhã, no estudo dos pastores, do centro, aqui em Ibirama, onde também nós podemos ter esse momento de comunhão com os pastores e fortalecimento em nossa caminhada de proclamação da palavra de nosso Deus. Um grande abraço a vocês e que Deus então nos abençoe. E em preparação para essa bênção, nós podemos adorar o santo nome do nosso Deus. Chuva sobre
A bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.
recordar.